Eu acabei caindo numa discussão muito engraçada aqui na internet, aqui no Twitter, né, que é o pessoal reclamando de roubo de prompt de inteligência artificial. Então o que o cara está reclamando aqui? Que ele fez um prompt para fazer uma imagem, mas outra pessoa foi lá e roubou o prompt dele e fez uma outra imagem com o prompt dele, só mexendo uns negocinhos ali. E no final das contas a outra pessoa teve muito mais visualizações que a imagem dele, que ele gerou com o prompt dele, coisa e tal. E aí, o que é mais engraçado disso? O mais engraçado é que aí o pessoal que é artista, que reclama que a inteligência artificial rouba os trabalhos deles e coisa e tal, aí falou, tá vendo? Agora olha só, o pessoal de inteligência artificial tá dizendo que estão roubando aqui, sloppers é o termo que a moça aqui usa para pessoas que estão gerando arte por inteligência artificial, né? Então agora reclamando que estão roubando os prompts, né? Isso é a coisa mais irônica e engraçada que eu já vi em muito tempo, não sei o que lá. Mas aí fica a dúvida, né? Peraí, mas o prompt é uma criação também artística, né? Assim, você fazer uma arte com inteligência artificial não deixa de ser uma forma de expressão, uma forma humana. O prompt é justamente a origem que você gera a coisa toda, né? Enfim, vamos entender aqui, será que prompt de inteligência artificial deveria ter propriedade intelectual também? Ou seja, afinal é um texto, você escreveu um texto ali. Se você escreveu uma poesia, tem propriedade intelectual. Se você, né, o prompt não seria também propriedade intelectual? Bom, antes até da gente entrar nesse assunto, vocês sabem a minha opinião sobre propriedade intelectual, né? Propriedade intelectual não existe, porque propriedade é um conceito que é usado para coisas escassas. O seu prompt não é escasso. Se alguém copiar o seu prompt, você continua tendo o seu prompt. Ele não foi reduzido, né? Outra pessoa pegou aquele seu prompt e usou em outro lado, mas não foi reduzido o seu prompt. Talvez possa ter sido reduzida a sua expectativa de lucrar ou de atingir pessoas com aquele prompt. Mas o seu prompt não foi atingido. Então, no final das contas, propriedade intelectual não existe. Essa é a minha posição. Tem até um vídeo aqui lá no canal Ancapsu Classic que eu falo sobre esses conceitos libertários de que propriedade intelectual não existe, né? Então, para mim, não tem nada de errado. Pode copiar tudo, pode copiar a arte, copiar o prompt, coisa e tal. Mas vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essa notícia não foi sugerida por ninguém, como eu falei para vocês, eu me esbarrei nisso daqui, achei engraçado e resolvi falar sobre isso, é um conceito interessante. Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e também obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, a primeira mensagem foi essa daqui, ó. Eu não sei o que você pensa, mas parece meio injusto comigo, né? O meu post original com o prompt do Saori Kido Athena teve 4.000 impressões, enquanto aí tem outra coisa aqui, o post com a imagem criada com o meu prompt teve 30.000 impressões. E ela não me cotou como autor do prompt, não disse nada, mas ela pediu desculpas depois, então não tem nada contra isso, né? Mas não me parece justo, né? Uma cópia ter uma distribuição maior do que o original é um sintoma ruim, não sei o que lá. Ou seja, o cara tá chateado porque copiaram o prompt dele e tiveram um sucesso maior, né? E aí pegaram essa mensagem dele aqui e outras mensagens aqui também, né, de casos semelhantes, que o pessoal está reclamando aqui. Eu estou cansada de ladrões de prompt na comunidade de inteligência artificial. Sério? No momento que um prompt agora é se tornado público, alguém imediatamente copia ele, compartilha, diz que é ele próprio, um trabalho dele próprio, que é um trabalho de gênio. Não é sobre impedir as pessoas, é dar crédito onde tem crédito. Parem de roubar e comecem a criar prompts e não sei o que lá. E isso é uma coisa muito engraçada, principalmente para o pessoal que é artista, porque os artistas dizem que a inteligência artificial rouba a arte deles, né? Copia o estilo de desenho das pessoas e cria desenhos de forma simples, sem crédito para a pessoa original, né? Eu já tinha falado várias vezes que eu acho um erro essa visão dos artistas, porque na verdade o que os artistas reclamam mesmo é que agora eles têm mais dificuldade de vender o trabalho deles. De novo, você não tem propriedade sobre a expectativa do que você vai lucrar com o seu trabalho. Isso não existe. O que você tem é o seu trabalho. O seu trabalho você tem. O que você produziu é seu. Mas alguém copiou o que eu produzi. Não mudou a sua situação, você continua tendo aquilo que você produziu, né? Aquela arte é sua. Escrevi um livro, alguém copiou meu livro, você continua tendo o livro, o seu livro não acabou, ele continua na sua mão, né? Por isso que propriedade intelectual não existe.
Mas no caso de arte com inteligência artificial é até pior do que isso, porque na verdade a inteligência artificial ela não copia a arte das pessoas. Ela faz exatamente como todo artista faz. Aprende a usar um determinado tipo de desenho, né? Aprende com um acervo de artistas anteriores, de pessoas que faziam desenhos anteriores, e cria a partir disso, né? Os artistas reclamam de inteligência artificial porque eles sentem como que agora ficou muito fácil fazer desenho, eu não consigo mais emprego, não sei o que lá. Sendo que o que eles dizem, eles sabem que não pode dizer isso, então eles falam, não, que roubou minha arte, que copiou minha arte, que não pode copiar minha arte. Como assim copiar a sua arte, pô? Todo artista, ele cresce, ele desenvolve o seu estilo copiando artistas anteriores, é lógico, com alguma pincelada de novidade, mas copiando outras artes de outras pessoas, né? A inteligência artificial faz exatamente a mesma coisa, pega os artistas que existem aí e mistura aquele negócio e cria alguma coisa a partir disso. É exatamente como se fosse uma pessoa, como se fosse um artista, né, artificial, né? Ou seja, o meu ponto é esse. A impressão que eu tenho é que os artistas gostariam de reclamar que agora todo mundo pode fazer arte, agora ficou fácil a pessoa desenhar alguma coisa. E não é justo isso com a gente que nasceu com talento para desenho e coisa e tal, né? Mas eles não podem reclamar disso. Então eles reclamam que, então roubando a minha arte, roubaram o meu desenho, copiaram o meu desenho. Sendo que, de novo, é o que eu falo, a gente está caminhando para um mundo libertário, para um mundo anarcocapitalista. E nesse mundo libertário anarcocapitalista, propriedade intelectual não existe, não interessa se você gosta, se você não gosta. Mas vai proibir, mas o governo vai assinar um monte de papelzinho lá, um monte de lei proibindo não sei o que lá, sendo que não vai mudar absolutamente nada no final das contas, né? Mas aí vem a questão do prompt de inteligência artificial, né? Então, como eu falei, tá o pessoal reclamando aqui e tá os artistas rindo pra caramba aqui. Não pode passar o trabalho de outra pessoa como se fosse o seu, e não sei o que lá, que eu que fiz esse prompt primeiro, e as pessoas estão copiando o meu prompt, não sei o que lá. Enfim, aí os artistas estão rindo pra caramba aqui, né? E né, o pessoal achando engraçado isso, porque tá vendo? Vocês copiaram as nossas artes e agora estão sendo copiados também, não sei o que lá e coisa e tal. Mas, de novo, se você parte do princípio correto, que é não há propriedade intelectual, na verdade não tem nada demais, pode copiar, né? Não tem diferença nenhuma de um lado, de uma coisa para outra, né? Mas aí tem um outro ponto que eles falam aqui, ó. Mas é propriedade intelectual também, porque por mais que você ache isso ridículo, não é diferente, por exemplo, de alguém escrever a letra de alguma coisa. Aí ela fala, não tem propriedade intelectual de inteligência artificial, é o que ela diz aqui, ó. Então, ela botou essa matéria aqui, dizendo que, olha só, o escritório de propriedade intelectual do governo americano disse que arte gerada por prompts de texto não é protegida. E aí ela entendeu que o escritório de copyright disse que que prompt de AI não é propriedade intelectual e que a arte gerada por AI não é propriedade intelectual, não tem propriedade intelectual disso. Sendo que, se você ler o texto, se você ler além do título que está escrito aqui, ele explica que, olha só, o último relatório do escritório de copyright esclarece que o uso de inteligência artificial para assistir a criatividade humana não necessariamente restringe a propriedade de copyright, de direito autoral, do trabalho resultante. Então, na verdade, você pode sim fazer um desenho usando inteligência artificial e obter o copyright daquele desenho. Mas mais do que isso aqui refere-se ao desenho que foi gerado, não ao prompt em si. O prompt em si é um texto, e como qualquer texto é protegido por propriedade intelectual, tá? De novo, eu concordo com isso? Não, eu não concordo. Eu acho que não tem propriedade intelectual de nada, de desenho, de texto, de coisa nenhuma. Mas é assim que está entendendo o pessoal lá do copyright lá nos Estados Unidos, né? Ele diz aqui, ó, a distinção-chave é quando a inteligência artificial é meramente uma ferramenta para ajudar a criatividade humana, ou ela serve como um substituto para a autoria humana. Então, principalmente quando você faz um prompt muito detalhado, que você vai lá, você fez aquele negócio e, né, detalhou muita coisa, aquilo é sim algo passível de propriedade intelectual, é o que entendeu aqui o escritório de copyright americano, né? Agora, não necessariamente. Se for uma coisa tipo assim, me desenha uma mulher com cabrito, pô, a inteligência artificial desenhou um negócio lá, foi ela que fez a coisa toda, né? Você não deu nenhuma indicação de nada, né?
Se você fizer um prompt muito detalhado, descrevendo cada coisa, não sei o que lá, e a inteligência artificial for lá e fizer isso, aí pode ser uma obra de arte mesmo, pode ser uma coisa que você tenha o direito de autor, que você tenha o copyright. Então, o pessoal tá aqui, ó, ela saiu respondendo isso, um monte de gente aqui, ó. Não, mas faz sentido para mim, né? Prompts complexos deveriam ter, tem todas as características de propriedade intelectual. E tem. E o próprio escritório reconhece isso. Só que como o título da coisa diz que, olha, não é protegido, ela está respondendo isso daqui, mas é só o título, tá? Se você lê o texto, ele explica que não necessariamente é protegido. Em algumas situações pode ser protegido sim, exatamente quando você tem um prompt complexo. E, de novo, o que o cara está falando aqui não é proteger uma imagem que foi gerada com o prompt, é proteger o prompt em si. De novo, é uma besteira isso daí, tá? Não é besteira completa. Chegou a ter caso de um canal aqui no YouTube que ensinava a fazer canais com inteligência artificial. Sabe que tem isso, né? Tem gente que fala, não, ganhe dinheiro no YouTube. Você usa a inteligência artificial para fazer um vídeo, para fazer o texto, para fazer a coisa toda. E aí, o pessoal pegou, e aí o cara dava até umas dicas de uns prompts que você podia usar para criar o seu vídeo, coisa e tal. Aí o que aconteceu? Uma outra pessoa pegou os prompts do cara e fez um vídeo igual ao do cara, dizendo que, olha só, cria o seu canal no YouTube com um negócio de inteligência artificial, coisa e tal. Aí o cara tá chateado porque o outro roubou o prompt. Meu amigo, não adianta isso, cara, esquece, deixa pra lá, pô, releva. Propriedade intelectual não existe, e cada vez vai existir menos. Isso é a sua ideia. Eu sei que é uma coisa que dá uma sensação ruim, né? Que você teve um trabalho e de repente a pessoa copiou o seu trabalho e levou o crédito pelo seu trabalho e você não ficou, ninguém falou sobre você, né? É chato, eu concordo, mas a verdade é que é inevitável. Na nossa era da informação descentralizada e distribuída, simplesmente não tem outra alternativa, né? Então tá o pessoal aqui reclamando da parada, mas sim, existe copyright em algumas situações, existe copyright para imagens geradas por inteligência artificial. E certamente existe para o prompt em si. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.